Boa noite, meu nome é Rosa Maria e é com imensa gratidão ao Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila que estou aqui dando continuidade ao pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece. Que possamos elevar os nossos pensamentos aos guias da casa de Teresa d'Ávila, a nossa patronesse, Teresa d'Ávila, a Rafael, a Ubirajara, a Francisco de Assis. Que nessa oportunidade de estudo possamos meditar, refletir acerca de tudo que o Evangelho do nosso querido Mestre e Irmão Maior, médico de nossas almas, Jesus, tem a nos dizer. Que unidos em sentimentos, possamos aproveitar com sabedoria esse momento. Graças a Deus, assim seja. Bom, estamos estudando o capítulo 5, que está intitulado como Bem-aventurado os aflitos. E hoje nós iremos refletir sobre as orientações trazidas por Kardec no item 9, que ainda está nos falando das causas anteriores das aflições. Já é de nosso conhecimento que nos encontramos encarnados em um mundo de provas e expiações, e que a dor e o sofrimento são características desses mundos. No item 9, logo no início, Kardec nos esclarece que todo sofrimento é um indício de uma determinada falta. E o que podemos concluir está totalmente em concordância com a lei de causa e efeito. E também nos diz que muitas das vezes esse sofrimento são provas escolhidas pelo próprio Espírito. Isso é uma grande informação, posso dizer assim, que amplia muito o nosso entendimento para os sofrimentos, adversidades e dificuldades que muitos de nós encontramos individualmente ou coletivamente. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta exatamente isso aos espíritos. No estado errante, ou seja, no mundo espiritual, antes de retornar a uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que irá experimentar, e nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nossa, então nós escolhemos, participamos muitas vezes diante, claro, da nossa evolução moral. Em alguns momentos nós não participamos ativamente, mas temos ciência do nosso planejamento reencarnatório. E por que, se temos esse livre-arbítrio, escolheríamos passar por tantas dificuldades quando aqui estamos encarnados? E lá na resposta também nos diz com o objetivo. Qual é esse objetivo? De nossa depuração e de apressar o nosso adiantamento. Depuração, fui procurar, quer dizer o quê? Purificação moral. Correção, ou seja, corrigir atos, escolhas que fizemos equivocadas em encarnações passadas e sentimos a necessidade, pela nossa própria consciência, de reparar esses erros. Então, podemos dizer que nossa consciência ela é muito mais ampliada quando estamos no mundo espiritual. E por conta disso, pedimos essas provas, pedimos essas grandes dificuldades, na certeza de que sairemos vencedores. E sabemos que elas são validadas por uma equipe que faz todo esse planejamento reencarnatório de acordo exatamente com as nossas possibilidades. Jamais nos é dado algo que não possamos enfrentar, suplantar e passar.
E esse adiantamento ao qual nós nos objetivamos é para chegarmos mais rápido à nossa destinação, que é a perfeição e a felicidade. Porém, lembremos que tudo depende da nossa vontade diante dessas adversidades da nossa existência, a coragem de enfrentá-las com resignação ativa, confiança de compreender que temos todos os recursos necessários para lidar com elas e assim evoluir. Então vamos refletir, porque muitas vezes estacionamos nas reclamações diante das adversidades e vicissitudes da vida. Por quê? Se agora já temos, essa consciência de que na maioria das vezes somos nós que fazemos essas escolhas. Precisamos meditar, precisamos silenciar os nossos pensamentos e buscar na intimidade com Deus o que é essa dor, o que é esse sofrimento, que às vezes é individual, é compartilhado com um ente querido, ou coletivo em termos de humanidade, tem a nos ensinar. O que eu preciso aprender? Essa pergunta é individual para cada um, diante das aflições que enfrenta. Quais as opções diante desse aprendizado? Continuando o nosso estudo, Kardec nos diz mais, que a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porém, tanto as provas como as expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Porque o que é perfeito, o que já foi adquirido, está consolidado em nós, não precisa ser testado. E aí eu me retomei a escola, Na escola nós fazemos provas. E o que seriam essas provas da escola? Será que tem alguma relação com as provas da nossa vida? As provas da escola, elas vão o quê? Medir, testar se realmente nós aprendemos, se adquirimos aquele conhecimento. E o que não seriam as provas na vida? Exatamente passarmos por situações que irão provar se realmente estamos consolidados em nós aquelas potencialidades, virtudes que nos foi dada na nossa criação simples e ignorante, aquelas sementes que precisam ser desabrochadas, cuidadas, despertadas, cultivadas. Então, realmente, as provas da nossa existência, as adversidades, são testes que irão realmente consolidar, testar se realmente aprendemos aquela situação. Então, uma expiação sempre servirá de prova, pois estamos provando se realmente alcançamos o aprendizado necessário àquela situação que estamos vivenciando. Eu fui buscar no Céu e Inferno e achei lá um exemplo muito interessante em relação a isso. É o caso do Victor Leblouf. É um rapaz que desencarna com 20 anos apenas. Ele vivia apenas com a sua mãe. Ele trabalhava no porto, que é um meio rude, com perniciosas tentações, mas que, mesmo diante de todo aquele meio, daquele quadro vicioso em que ele estava inserido, nunca ninguém o viu frequentar tabernas, prostíbulos ou ceder às tentações do desregramento daquele meio. Tamanhas já eram as qualidades morais que estavam consolidadas e que estavam sendo testadas. E além disso, ele ainda tinha ciência de uma grave enfermidade que não tinha cura e que levaria ao desencarne em breve. E mesmo sabendo disso, ele não contou nada para sua mãe para poupá-la do sofrimento
E nem por causa desse conhecimento ele agiu de outra forma, pois ele poderia ter agido de outra forma, em plena juventude, com todo aquele assédio à sua volta. Ele podia ter se revoltado e, como jovem, ter aproveitado a vida, como muitas vezes é a ideia que a sociedade nos vende já, né? Já que ele sabia que um dia ia morrer. Ele podia, mas ele usou o seu livre-arbítrio com grande sabedoria e com confiança em Deus, e saiu vitorioso. E como nos diz lá no Evangelho, quanto mais penosa tenha sido a luta, mais seremos recompensados. São essas pessoas com instinto naturalmente bons, nobres de sentimentos, que enfrentam com resignação, fé e alegria, descobrindo nas adversidades e aflições da vida grandes aprendizados. Mas será que todos os espíritos podem escolher suas provas? Nós fomos pesquisar e encontramos no livro O que é o Espiritismo, na pergunta 262, que eu vou ler para vocês aqui, para que eu seja fiel, na subpergunta A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre e exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? E os espíritos respondem: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, Deus pode impor uma existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir para sua purificação e seu adiantamento. Então vejamos que essa escolha, ela está muito de acordo com o nosso nível de entendimento, de compreensão e de evolução moral. Então podemos dizer que esses irmãos que nós encontramos, que enfrentam suas aflições, mas que reclamam de tudo, reclamam de todos, se revoltam contra tudo, nunca nada está bom, nunca estão satisfeitos ou com o entendimento da situação e do gênero de vida em que estão enfrentando, são esses irmãos que muitas vezes tiveram o gênero de vida impostos, que ainda não entenderam todo esse movimento de evolução como espíritos imortais. Outro esclarecimento também que nós encontramos no Evangelho é que o sofrimento que enfrentamos e que não desperta lamentações pode ser uma expiação, mas esse comportamento é um sinal claro de que a expiação foi escolhido como uma prova e que serve de prova, e que tudo vai depender do nosso comportamento diante dela, que isso é um sinal de progresso, essa resignação, esse entendimento. A nossa querida patronesse, Teresa d'Ávila, em sua enfermidade, ela passou por dores intensas que lhe atingiam da cabeça aos pés, até os seus nervos eram atacados. Diziam que ela estava tísica. Parecia impossível um ser ter tantos males. Contudo, muitos se espantavam com a sua tamanha paciência e resignação diante daquele sofrimento. E ela dizia ser obra de Deus, a sua resignação e a sua paciência diante de tantas dores. Naquela situação vivenciada pela nossa querida Teresa, ela entendia a importância das leituras que tinha feito e que ainda fazia. Leituras como de Job, de São Gregório,
e que suas orações lhe inspiravam tamanha conformidade diante das dores. E no pensamento, ela trazia uma frase, palavras que ela havia lido no livro de Job. Se recebemos os bens da mão do Senhor, por que não sofremos os males? E esse pensamento lhe dava forças. Então, meus irmãos, busquemos a prece, a meditação, para que estejamos atentos aos nossos guias, que estão sempre junto a nós, nos amparando. Busquemos a leitura edificante, o estudo, que é um poderoso alicerce, é um poderoso ampliação do conhecimento. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade vos libertará. E esse entendimento com certeza nos dará grande suporte em nossas existências. E que nesse momento em que toda a humanidade está sendo chamada diante das aflições que estamos enfrentando a repensar seus hábitos, suas vidas, suas atitudes, suas escolhas, possamos cada um de nós fazer a nossa parte. Vibremos no amor e na confiança em Deus, no nosso Paizinho, como nos diz a nossa querida deusa. Essa é mais uma oportunidade de aprendizado. Sigamos com fé, com amor e com muita coragem. Paz e bem a todos. Façamos a nossa prece de encerramento. E assim, graças a Deus, o nosso sentimento é de imensa gratidão de termos essa oportunidade do conhecimento da doutrina dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, que é nosso guia para as nossas existências, que possamos seguir em frente, confiantes, com fé, esperança e amor, fazendo a nossa parte diante de tudo que nos é oferecido. O aprendizado é rico e não podemos desperdiçar essas oportunidades que nos são oferecidas. Que Deus, na sua imensa misericórdia e amor, possa nos envolver, nos sustentar e amparar. Que Teresa, Ubirajara e Rafael, Francisco de Assis, esses irmãos, esses guias do nosso centro Teresa d'Ávila, possam estar conosco hoje e sempre. Sigamos em paz, meus irmãos. Graças a Deus.